Olá, pessoal, estamos aqui no Tô na Célula, mais uma vez, um pouco diferente, mais maquiado. Eu queria apresentar hoje a minha parceira, minha amigona, uma irmã de fé, uma mulher que tem me inspirado e me ensinado muito. Naira. Gente, com essa introdução eu vou ficar muito feliz aqui e lisonjeada, viu? É um prazer a gente fazer esse Tô na Célula com uma pessoa tão querida para nós, né? E a gente sabe o quanto ela é importante também para o reino de Deus, né? E na nossa vida, na minha, particularmente, uma grande introdutora, assim, não só na Central, como na Célula Renovar, que virou uma família para mim, para o meu marido. E, assim, tá com você aqui é realmente uma honra, e com a pastora Thaís também. Eita. Pastora, por favor, a fala é com você. Obrigada, meninas. Estou feliz de estar aqui demais. Eu sou super fã do Tô na Célula. Assisto todos os episódios, tudo que passa, estou ligada. Então, hoje eu estar aqui realmente é um privilégio. Obrigada pelo convite. Para a gente é uma alegria. Já era uma convidada de muito tempo, demorou um pouquinho, mas estamos aqui. Uma bênção, né? Nara, começa aí com a primeira perguntinha. Então, eu queria perguntar para a pastora Thaís, quando foi que você teve o seu contato com célula? Já era esse nome? Então, não era esse nome ainda. Eu vim de uma família que, diferentemente da maioria aqui no Brasil, eu não vim de uma família católica tradicional. A minha família tinha, obviamente, uma fé em Deus, mas algo bem difuso, assim. Então, eu passei por várias experiências em várias religiões e eu tinha essa sede, essa fome mesmo de conhecer a Deus. Desde nova eu tive muitas experiências assim, espirituais, sobrenaturais. Então, eu crio em Deus e eu queria buscar. E eu estava no espiritismo quando o meu melhor amigo, que tinha me levado para o espiritismo, ele se converte. E ele faz um grupo na casa dele para estudar a Bíblia. E eu fiquei muito revoltada, eu tinha muito preconceito de crente, pavor mesmo, e eu fiquei muito brava. E então eu resolvi ir para esse pequeno grupo para atrapalhar o grupo. Para atrapalhar, para falar, esse povo não sabe de nada. Para questionar mesmo, Para questionar. Né? Eu ia botar fogo no parquinho. Mas eu cheguei naquele grupo e eu encontrei Jesus. Né? Os meus amigos estavam todos lá. E o meu pai na fé, o Armando Jimenez, ele foi muito sábio, ele me respondeu com a palavra e ali eu fui sendo tocada, assim, realmente eu fui conhecendo a Deus. E ali eu me converti. Então, nesse pequeno grupo, que na época ainda não se chamava célula, mas no formato de uma célula. Então, foi nesse pequeno grupo que você teve um encontro, né? O Senhor te alcançou ali no meio de amigos que você tinha ido para atrapalhar. Isso mesmo. Deus é bem humorado, né? É muito criativo, né? Muito. E aí, como é que foi o processo? Entrou na célula e depois não faltou mais? Já virou a presença, já ficou assídua? Como que foi esse processo aí? Foi isso mesmo. Já no primeiro encontro, eu fiz todas as perguntas difíceis, que eu estava ali para espizinhar mesmo. Eu fui com todas as perguntas difíceis e a principal para mim, eu fui para questionar sobre essas experiências, né, sobrenaturais que eu tinha desde nova. E eu queria que o líder ali tivesse uma resposta. E eu estava acostumada a ouvir assim: isso é uma questão de fé, você tem que crer e pronto. Ou então, não, isso aí não existe, isso você inventou da sua cabeça. Então, eu fui questionar. Eu falei, olha, eu vejo isso, eu já tive tais experiências, o que você me fala? E ele falou assim, olha, você viu mesmo, essa experiência sua é real, só não é o que você imagina. Tudo isso que você viu não provém de Deus, isso são demônios. E por incrível que pareça, fez tanto sentido para mim, porque era algo tão opresso, tão horrível de vivenciar, que caiu uma ficha, eu tive um entendimento. E toda a minha resistência foi quebrada ali e eu me apaixonei. Não deixei de ir mais, não faltava, ainda arrastava o Inar, meu marido, que éramos namorados na época, mas ele, por livre e espontânea pressão, teve que ir também, desde o início.
Aderiu, fiquei apaixonada e nunca mais saí. Então, quando a senhora foi pela primeira vez numa célula, você já sabia, na verdade, no pequeno grupo, você já sabia que ali era para aprender a palavra de Deus. Porque, às vezes, a gente tem pessoas que têm algumas dificuldades na hora de fazer o convite, né? Uma pessoa que não é cristã, como convidar para ir uma célula? Porque, às vezes, você falar assim, vamos falar da Bíblia, da palavra de Deus, isso já cria uma certa resistência. E, diante, assim, dessa experiência... Porque funcionou. Mas tem muitas das vezes, pode ser que não funcione, né? Será que existe alguma forma, assim, das vezes a gente... Um melhor convite? Um melhor convite? Porque a Thaís é criativa, né? E aí eu queria que ela falasse um pouquinho, pegando esse gancho, as estratégias que ela já usou e usa até hoje para fazer esse convite para pessoas assim como ela, que tem uma resistência. Porque muitas vezes as pessoas têm resistência não a Jesus e ao Evangelho, mas ao povo crente, né? Ao povo dito cristão, que muitas vezes, por mau testemunho, né? E a gente sabe que tem esses, né, Thaís, que dão esse testemunho, assim, digamos, que não é próximo daquilo que Cristo é. E aí, como que a gente, assim, quais estratégias, por exemplo, para um bom convite para essas pessoas, assim? Porque tem gente que é sedento mesmo. Você fala de célula, a pessoa quer ir. Né, um pequeno grupo, pensa que vai ter mais proximidade com os outros, mas tem aqueles, né, como Thaís, assim. Então, eu acho que não existe uma fórmula única. Acho que as pessoas estão em momentos diferentes da vida dela, com necessidades diferentes. Então, no meu caso, eu sempre tive uma sede por conhecer a Deus, por entender. Eu queria conhecer, eu queria saber qual era a verdade. Então, para mim, ir a um grupo de estudo bíblico era aquilo que eu ansiava. Uhum. Eu acho que tem pessoas que estão precisando de uma oração, pessoas, às vezes, que estão sozinhas e elas estão precisando ser amadas, elas precisam de alguém que vai abraçá-las, que vai andar junto. Então, eu acho que o convite tem que estar ligado àquilo que a pessoa está passando. E quando a gente não sabe, eu acho que a gente tem que pedir a Deus, né? Falar, Senhor, qual que é a palavra certa? O que vai atrair, o que vai conectar, o que vai quebrar essa barreira que a gente tem? Lógico que tem. Né? A gente não vê as pessoas na rua assim, me convida para sua célula. Eu estou querendo para uma célula. Não, elas têm uma barreira, elas têm uma necessidade que elas não sabem como suprir. E nós temos ali a solução, que é Jesus. Então, a forma como a gente vai apresentar tem a ver com isso. Eu, uma vez, você está falando de convite, as minhas já estão rindo, gente, porque são atividades. A gente quer história. Já estou vendo, já estou aqui imaginando. Não, é porque são muitos anos, né? São 23 anos de célula, então é muita experiência. Mas eu tinha uma célula no Grajaú e a célula estava meio parada. E eu falei com as meninas, pedi autorização para a anfitriã. E eu falei assim, você me autoriza eu fazer uma panfletagem? Eu estava muito acostumada a fazer panfletagem para bazar de roupa. E eu falei, é um trem tão legal, vou fazer para a célula. E a líder autorizou. E eu falei, então, beleza. E eu fiz um convitinho, né, falando que era só para mulheres. Se tivesse alguma mulher ali que estava sentindo uma necessidade, um vazio, e que quisesse uma oração, então, que era convidada para a nossa célula. Nós pegamos ali o entorno da célula em duplas e na porta do supermercado, botamos nos carros, botamos nas casas e abordamos as pessoas, sabe? E foi muito legal. E algumas pessoas novas vieram, algumas mulheres vieram, porque era aquilo que ela estava necessitando naquele momento. Ela falou, olha, tem um grupo que quer orar por mim, né? E foi ótimo. Mas às vezes... Outras tantas, né, foram muitos panfletos. Aquilo não falou o coração delas, não era chamada. Agora, a gente entende que a melhor forma de convidar é o relacionamento. A célula é um evangelismo relacional. Então, você conhecer a pessoa sempre vai ser a melhor maneira do que você chamar aleatoriamente, assim, né? Então, eu acho que... Aí você já vai no ponto certo. Assim. Isso. É porque, amigo, né, essa última semana a gente foi fazer um convite para uma pessoa que é praticamente, assim, né, da minha família. A gente se conhece há muitos anos e ele falou assim, não, eu vou na célula. Eu vou porque eu não gosto de ir na casa das pessoas, mas como é na sua casa, eu me sinto mais à vontade, né? Porque a gente tem que usar essa questão relacional, já que muitas pessoas têm essa interferência, né? Assim, essa resistência
bem Uma assim certa dizer, né? dificuldade É uma mesmo, né? dificuldade. Então, ao mesmo jeito que ir ao culto, por exemplo, num culto apenas, né, que é uma celebração e que deve acontecer, a Thaís, por exemplo, não teria a oportunidade de fazer as perguntas, né? E ali no grupo você teve, né? Essa abertura acaba trazendo, não é nem só vida, não é trazendo respostas, né, Thaís? Um direcionamento, né? E eu, por exemplo, eu nunca entraria dentro de uma igreja evangélica. Na verdade, eu morava 2 ruas paralelas à central, na sede, no Santo Antônio, na época, né? Eu morava 2 ruas ali ao lado. Eu voltava da faculdade, eu descia na porta da igreja e eu literalmente eu não enxergava a igreja. Você passava Eu direto. passava e eu não via que ali era uma igreja. E uma ocasião, inclusive, eu me refugiei dentro da igreja, eu ia ser assaltada. É real, né? Eu ia ser assaltada. Época que tinha pivete na rua e eles abordavam a gente. Eu desci do ônibus na faculdade à noite e vieram, né, alguns ali pivetes, né? Era terminologia que usava antigamente. E quando eu olhei, eu falei, meu Deus, vou ser assaltada. E eu olhei para o lado e eles falaram assim, não adianta correr. E eu falei, não, mas eu tenho que dar uma solução. Eles já começaram a rir. E nesse dia eu enxerguei a igreja. Eu olhei e falei, eu vou entrar nesse lugar. Eu vi que tinha um barulho, que tinha uma luz. E eu falei, vou entrar nesse lugar. E eu entrei ali no hall da igreja. Só que eu estava no hall, aí nós vamos entrar também. E eles entraram junto. Então, o culto estava acontecendo, as portas estavam fechadas. Eu abri a porta e entrei lá dentro e fiquei sentadinha lá no fundo. E eu falo assim, gente, quando a Bíblia fala que o Deus desse século, né, ele cegou nosso entendimento, é isso mesmo, é uma cegueira real. Não é só metafórica, não, porque eu não consigo te falar absolutamente nada do que estava acontecendo ali naquele dia. Você viu apenas como um prédio para você se refugiar. Só, né? só. Então, eu era vizinha da igreja e nunca tive nenhum contato. Era indiferente para mim. Pois é, mas aí você entrou dentro do culto e ficou ali sentada. Você ouviu a palavra? Aquilo que te tocou de uma forma, nada. Nada. Eu estava ali, nada. Eu acho que a célula é uma boa estratégia, né? Porque as pessoas, primeiro, eu acho que elas sentem necessidade de se sentirem amadas, pertencentes também, né? a um grupo. Então, quando elas estão ali... E poucas pessoas, né? Isso é mais fácil de você criar liberdade, uma certa intimidade, né? E essa liberdade. Eu vejo que essa questão de amizade... Eu lembro que quando eu fiz o Lidere com a pastora Thaís, ela falou assim, primeiro a gente ganha pra gente, né? Porque, por exemplo, talvez se ela tivesse num grupo de alguém que ela não conhecesse, talvez ela nem fosse. E segundo, que ela não teria essa abertura à exposição, ela não sentiria vontade, né? Porque quando é com um amigo, você dá aquela brigada, você dá aquela... Não, você tá pirando, você tá meio surtando. Você já tem mas, né, puxar a orelha de amiga é mais fácil do que alguém que você não tem intimidade, né? E a célula tem que ser esse momento de falar de Jesus, de exortar quando necessário, mas que você também tem essa... Você sente que é amor, né? Porque um pai e mãe, quando repreende, é por amor. Não é por uma repreensão apenas, né? Você falou de família, né? E a célula, para mim, também representou muito isso, uma família. Eu sei aqui que é isso, viu? Você sabe, né? Eu aqui em Belo Horizonte, eu de família mesmo, é minha mãe e minha irmã. E eu sempre sofri por fazer parte de uma família tão pequena. O meu sonho era, assim, aquelas famílias gigantes, que hoje eu experimento com a família do Iná. Mas não era só a gente, só nós 3 ali. E eu tinha esse desejo de viver família. E a nossa família é da Bahia, por parte de pai, do interior de Minas, ali de Conceição do Mato Dentro. Então, quando eu entro para a célula, eu fui experimentar a família, eu fui experimentar ser cuidada, ser ajudada, né, ter uma rede de apoio, pessoas que né, eu com menino pequeno, que me socorriam, tantas coisas que eu vivi, não dá para contar, né, gente, tudo, 23 anos, assim, de todas as experiências que eu vivi na célula como família. Então, não era muito mais do que amigo. É realmente uma família estendida, né? Minha família é ótima, amo minha família, né? Minha mãe, minha irmã, agora cunhados, sobrinhos, mas ainda assim é pequenininha, né? A família da célula, não.
né? E à medida que a gente vai multiplicando, né? A gente tem essa resistência com a multiplicação. Mas pensa bem, quantas multiplicações, né, nós já passamos e quantas pessoas eu pude conhecer, eu pude viver junto, né? Compartilhar da vida, ali do cuidado. Então, só foi adicionando, né? Não ficou para trás, foi adicionando. É porque não reseta, né? Não, quando multiplica, não dá um reset e depois você nunca mais vai ver a pessoa e né, desvinculou. Não pode entender aquilo como uma perda, mas como um ganho, né? Você não perde amigos. Agregou, né? Agregou, né? Igual quando você casa, você agrega a família do seu... Você tem que ter, você tem que entender que a célula, ela tem tudo isso, mas ela tem um propósito. Né, que é alcançar vidas ali. É algo para expandir o reino de Deus. Então, isso é algo que a gente não pode perder o foco nesse sentido. Porque fica mais fácil. Porque a gente tem apego pelas pessoas, é natural. É natural. Né? E naquele momento, quando você se fala assim, gente, eu não vou ter mais aquele contato semanal com aquela pessoa, que dá uma dor no coração, né? Aí seu olhar tem que ir muito além, né? Você falou, Carol, de algo que eu tenho uma pergunta, assim, para Thaís, com tantos anos, porque eu tenho 2 anos e meio de Central e nós já vivemos isso como família lá, sobre um processo, por exemplo, de cura, sabe? Que você viveu junto com alguém da sua célula, que é diferente de quando a gente está num culto e numa igreja onde é uma igreja de ministérios. O pastor, às vezes, dá oportunidade para alguém falar de um testemunhar uma cura, mas quando você está em célula, é diferente você vivenciar isso, né? Eu queria que você contasse pra gente, você já viveu, assim, uma história de transformação na vida de alguém que foi liberta, às vezes, de uma doença, que estava ali com um diagnóstico já tão difícil, e aí por uma intervenção mesmo, que a gente sabe que é dos céus, mas que a gente clamou junto, que a gente pelejou, né, assim, espiritualmente junto. Nossa, são muitos casos, meu Deus. Como é vida na vida, né? A gente realmente experimenta isso, e o legal da gente testemunhar na célula é que a fé da gente vai crescendo, né? Porque a gente fala assim, a gente orou e a gente viu acontecer. É muito legal, principalmente quando o novo está na célula. E a gente ora, toda a célula, a gente ora por pedidos específicos, né? E quando acontece, o pessoal fica... Gente, aconteceu, né? E isso enche nosso coração de alegria. A gente entende o propósito, que não é só viver a gostosura. Está muito além, né? Meu Deus, são muitos casos. Estou tentando lembrar de algum específico aqui. Eu já fui curado, né? De forma sobrenatural, mas... tantos, assim... Eu posso falar de um caso que foi até testemunho no Toda Mulher, a Emilene, né? Uma coisa, assim, que nos emocionou muito. Ela é da minha célula, mas também da Paula Mazzoni. E quando veio o diagnóstico, né? A gente... Meu Deus... E tão sério já. E metástase e tudo mais. E aí, quando você vai vendo assim, olha, fiz todos os exames, a metástase sumiu. Olha, fiz todos os exames, eu estou bem agora, né? E a gente fala, parecia impossível, porque você ouve câncer, já dá um susto. Quando você fala metástase, você pensa... Já era, né? Não é. A gente não é. E aí, de repente, tudo muda. Quantas pessoas que não podiam engravidar. E, né? E acontece, de repente, está grávida e você fala, uau. Doenças incuráveis. Uma anfitriã minha, essa que autorizou a gente fazer a panfletagem, né? Com uma doença incurável e o prognóstico era tão ruim e, de repente... Isso realmente aumenta a nossa fé, né? Quando você vê isso assim, tão de perto, né? Ou, por exemplo, às vezes até por uma coisa corriqueira, arrumar um trabalho, né? E aí a pessoa vai ali na outra semana ou 2 semanas, né? Teve o caso da Fabiana. E assim, é tão bom ver o agir de Deus tão perto da gente, né? Porque aí você chega no culto, nessa celebração do domingo, e você vai glorificar a Deus junto com essa pessoa. É como se a gente estivesse realmente vivenciando isso, né? Coisa que uma vida sem célula, ela não nos permite, né? E não quer dizer que não seja bênção também, as igrejas que não têm célula, não é isso. Mas é que essa proximidade faz a gente viver o evangelho, assim, aquilo que está descrito, né? Nos evangelhos ali, né? A gente viver isso, né? Sim. Nós tivemos, né? O privilégio da Cris também era um câncer e nós oramos e assim, Deus operou um milagre na vida dela.
E aí aquilo enche o nosso coração. Enche, porque né? é como se fosse com a gente, assim. Aí É uma a fé nossa real, paixão, né? Não é teórica, né? A gente ali na célula, gente, nós não estamos discutindo só teoria de algo que aconteceu há 2000 anos atrás, né? Aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás vem impactando e moldando a nossa vida. Aquilo é real. E é isso que a gente quer falar com as pessoas na célula, né? Que o poder de Deus, ele é real. Ele é real. É que tudo aquilo que nós estamos estudando é para ser vivido. Seja em casamento, seja na educação dos filhos. Caso de filho que parecia assim impossível. Tem muitos também. Às vezes chega alguém novo e o filho adolescente dando um trabalho terrível. Aí eu olho às vezes para uma que está mais tempo comigo e que nós já passamos esse processo todo, né? E eu só olho e falo assim... Ela vai experimentar essa bênção, ela vai ver. Nós vamos rir depois, nós vamos, né, nos alegrar depois, porque Deus vai agir. E é isso, né? É isso, é a gente ver a Bíblia como algo real, né? A gente experimentar Deus. Então, na célula, a gente experimenta, a gente aprende, mas a gente tem experiências, né? Umas com as outras ali, a gente vai sendo moldado e, à medida que a gente vai aprendendo, vai colocando em prática. É um evangelho prático, né, Thaís? Você Sim. perdoa ali o tempo inteiro, assim como a Bíblia, né? Porque quando a gente está em família, há alguns arranca-rabos, algumas desolações, algumas tristezas, decepções e, ao mesmo tempo, muitas formas de manifestação de amor do Senhor, né? Em restauração. O Fernando da nossa célula fala assim, não, eu gosto de vir aqui pra célula, porque quando eu abro a boca pra falar, eu vejo que tá todo mundo igual, na casa de todo mundo é igual. Tem problema todo mundo. Se eu deixo a jaqueta na cadeira, o outro fala que deixa também, então eu não sou um alienígena. Ganha força, né? Assim. E é engraçado, né, que às vezes a pessoa teve um... Foi essa semana na célula me perguntaram assim, mas deixa eu te perguntar, cara, o Bruno nem tava, porque ele tava de plantão, não foi? Ele falou assim, deixa eu te perguntar, tem hora assim que o Bruno perde a paciência? Eu falei, claro! Não tem, não, é claro. Na célula não tem como manter a máscara muito tempo. Não tem jeito, porque é o convívio. Né? E eu já tive célula, a maioria do tempo só de mulheres, mas tive célula par também muito tempo com Iná e célula par com criança. Então, é uma experiência muito legal, porque as crianças contam tudo. Então, a gente chega, tá ali no lanche, os casais vêm todos bonitinhos, arrumadinhos, amorosos, e a gente pergunta, tudo bem? Tá tudo Como é que foi a sua semana? Tá tudo ótimo. E aí, quando você chega lá, no meio das crianças, elas contam tudo. Elas pedem oração, caso real, tá? Uma criança pediu oração, a gente ora pelo meu pai gritou com minha mãe e eles brigaram muito e ele pegou a mala, botou as roupas e falou que estava indo embora, ele foi embora, depois ele voltou, isso que e 10 minutos antes estava tudo ótimo. Aí, né? Eles contam tudo para nós, então não tem jeito, né? A célula é o lugar de você ser você mesmo, de você ser tratado, né? De você ser transparente. É um convívio muito mais íntimo, né? E que aí realmente, assim... E é um lugar de cura, né, Thaís? Porque, por exemplo, essa criança, ela pediu oração, uma intervenção do céu ali, com certeza foi feita, porque vocês oraram como família, né? E a gente sabe que onde 2 ou mais estão reunidos, o Senhor lhe se faz presente, né? E quando a gente simplesmente diz que tá tudo bem, a gente se fecha para que haja correção, disciplina, óbvio, mas também que haja renovo do Senhor, né? Porque Ele só precisa que a gente abra e peça, né? Ele tá sempre disponível, né? Sim. Tem uma perguntinha aqui, porque assim, hoje, uma pastora, mas... O início de tudo isso, eu sei que pela central, começa-se como ser líder de célula, né? Então, quando a gente entra na célula, primeiramente se torna um membro de célula. Então, assim, quando eu fui anunciada como uma líder como uma LT, né? Que é uma líder em treinamento, para mim foi um choque. Porque eu ainda não tinha muita
convívio ali ainda, muita experiência. Eu falei, gente, como assim? Eu nem sei ainda como é que as coisas funcionam. E aí, como é que foi esse processo, pastor? Assim, ser membro para líder em treinamento e depois líder. Foi algo assim que você buscou ou foi acontecendo assim? Como é que foi? Teve um medinho, né, Carol? Teve um medinho ou não teve medinho, né? Porque eu tive um medinho, tem até hoje. Pois é. Cada um tem uma história. Não, o meu foi mais raiz. O meu não foi Nutella, não, esse processo. E por coincidência, eu preguei esse domingo na igreja, a gente, na assembleia ali de recepção dos novos membros, né? Eu dei um testemunho exatamente dessa minha jornada, como é que funcionou, né? Então, eu entro ali na célula com um super mestre da palavra, que ensinava a Bíblia para nós de Gênesis e Apocalipse, e ao mesmo tempo de vivência, ele nos ensinava tudo. E eu conto isso mesmo como testemunho. Ele ensinava a gente até como cumprimentar. Ele falava assim, olha, um homem quando vai cumprimentar uma mulher, ele não bota a mão na cintura dela, ele encosta no ombro. Essas coisas, ele ensinava a gente... básico que tem que ser dito. Tudo, de vivência mesmo. E ali, eu experimentando e conhecendo a palavra, e ali a gente se batiza, né, e eu achando assim, eu vou ficar aqui neste lugar, pra muito sempre. Confortável, para sempre. Só que este nosso líder, ele, de repente, ele é acometido, ele tem um tumor no cérebro. Um tumor no cérebro terrível. Vocês perguntaram de cura, nós vivemos isso. E era um grupo gigante em que nós dependíamos completamente dele. Totalmente dele. E ele tem esse tumor e ele não morreu porque Deus não quis. Ele teve experiências de ver mesmo, ver anjos, né, passar pela morte, voltar, umas coisas assim... Sobrenaturais. De forma milagrosa, ele sobreviveu. Só que quando ele volta sem a memória recente. Nossa. Quem já viu aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? É isso. Só que não é no espaço de um dia. De um dia. É de 1 minuto. Então, ele falava assim, oi, Carol, tudo bom? Oi, Carol, tudo bom? Então, esse mega líder de um grupo gigantesco, de repente, ele perde a memória recente. E aí, aquele ensino todo maravilhoso... Não é? Ele, naquele início, ele não tinha como estar à frente do grupo. A gente que precisava cuidar dele. E, então, nós ali tivemos que falar assim, opa, peraí, nós vamos ter que assumir esse lugar. Nós vamos ter que assumir esse lugar. E como é que faz uma célula? Como é que faz um grupo assim? Como que você cuida de um grupo? Como que você ministra? Hoje é muito fácil. Por isso que eu falei que o processo hoje é Nutella, gente, mas o meu é raiz, né? O meu é do Inar. Por quê? Não tinha estudo pronto, ok? Não tinha. Você tinha que criar. Você tinha que criar. Tá? Não tinha Bíblia no celular que você coloca ali uma palavra-chave e você acha as coisas. E tem hoje a gente consegue até pegar referências no YouTube, né? Você vai falar... Estudos. Você tem estudos riquíssimos, né? Tem um dia livre, né? Você tem... Gente, não tinha nada disso. Então, você tinha que pensar assim, orar e falar, Deus, o que o Senhor quer ministrar essa semana? Sobre orgulho. Ok. Mas eu sou meio nova convertida. Onde que tá os versículos? versículos? Que tem os versículos? Aí tinha um negócio, gente, pré-histórico, chamado Chave Bíblica. Sim. É um livrão. Carol Sim, não conhece, não é da minha época. Carol não conhece a Bíblica, não. Então, a Chave Bíblica... Lá pegava aquele calhamaço, que achava a Bíblia tipo um dicionário, com todas com palavras e aonde que essas palavras aparecem na Bíblia. Então, eu pegava a palavra orgulho, via todas as referências, lia e montava um estudo. Né? E foi isso. Então, o Inar cresceu muito, Daniel, né, o meu amigo que começou ali o grupo, cresceu muito, eu fui crescendo muito. Então, isso nos esticou. E não teve jeito. Não foi processual, não foi isso, porque o nosso líder, como não era célula ainda, ele não tinha essa visão de preparar alguém para... continuidade. Isso. Ele não estava pensando em se multiplicar, ele estava pensando em nos discipular, o que fez muito bem. Né? Então, essa multiplicação teve que ser na marra. Vocês enxergaram uma necessidade e aí... É o ex-me aqui, né?
Isso. É assim, a gente tem que estar sempre disponível, né? E esse Eis-me Aqui aconteceu comigo várias outras vezes. Eu acho que a minha vida ministerial é pautada pelo Eis-me Aqui. Então, foi assim no pequeno grupo, depois quando a gente teve a célula, fomos multiplicando, e eu tinha uma supervisora fantástica, a Maria Luísa Porcaro, Mazzoni, e ela passou por um problema na família dela, uma perda muito grande, e ela falou assim, eu não consigo ser supervisora agora. E ela entregou a supervisão. E... Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E aí, de repente, eu com pouco tempo ali de célula, né, nem tanta experiência, imersa numa depressão terrível que eu tive após o parto da minha filha do meio, muitas lutas pessoais, mas eu falei, só tem eu aqui, então eis-me aqui. Não te parou, então? E aí, de repente, eu me transformei na supervisora dela e de um grupo muito mais maduro que eu. Muito mais maduro que eu. E foi assim. Aí depois, alguns anos depois, as minhas filhas tinham uma líder de célula maravilhosa que passou por um câncer. E ela não pôde estar na célula de crianças mais. Então, Inara em pânico. 14 meninos. E aí, o que vai fazer? Falei, eis-me aqui. Né? Eu nunca tinha liderado criança. Eu não, sabe, não é o meu estilo. Eu não sou a tia das crianças. Eu não sou a tia Naira. Não sou, né? Não sou fofinha, não sou... Aí, criançada! Eu gosto de bagunça, mas a minha pegada é outra. Mas eu gosto de crianças educadas. Quem não gosta, né? Aí é fácil, por isso que eu tô né? falando, eu não sou tão fofinha, sabe? É que ser fofinha com as crianças fofinhas, tá tudo ali. É fácil, né? Mas nem isso, não realmente não é um chamado. Porque tem pessoas que têm. Sim. Tem pessoas que têm um chamado claro pro Ministério Infantil. Né? Não era o meu caso. A gente tem uma lá na Central maravilhosa. Fantástica. Né? Thalitinha. Amamos você, pois é, Thalitinha. Você é um... Ai, que saudade. Que saudade. Então, mas não foi. Era uma necessidade. Eu pensei assim, gente, minhas duas filhas estão lá. São 14 meninos dentro de um quarto, ok? 14 meninos em idades totalmente diferentes. Eram pré-adolescentes, com a Heleninha minha lá com 3 anos, 2 anos. Ela era pequenininha. E num quarto desse tamanho. E aí? Eu falei, bora encarar, vamos lá. Né? E nesse Eis-me Aqui foram 10 anos. 10 anos? 10 anos. Até que a Helena foi para os adolescentes, eu liderei as crianças. Mas aí eu fui com tudo também. Né? Fui com tudo, e fantasiar, e teatro. Aí virou a tia. Isso. Mas uma tia meio bagunceira, uma tia assim. Mas é o que eles gostam, assim, né? É o que eles gostam, essa pegada. Então foi isso. E hoje eu vejo esses meninos, né, que são líderes. Olha, eu falo que é a maior recompensa. Eu falo muito isso com os líderes de criança. Que eles acham, às vezes, que estão perdendo. Eu tô aqui nessa lição de criança, eu tô com criança. Olha, primeiro que as lições são ótimas e você aprende muito. E segundo que a recompensa de você ver esses meninos depois se batizando. Olha, a maior alegria é quando você está lá dentro da piscina, e eu tenho esse privilégio de estar lá na hora do batismo, né? E que chega um menino desse, assim... escolhendo o Deus dos pais, não é? Porque é diferente, né, Thaís? Muito, é demais. Tem uma trajetória ali, desde pequenininho, sem o menor entendimento. E aquela sementinha ali no coração foi plantada. Sim. Nós estamos numa célula, né? Porque, numa assim, célula e precisa de alguém para fazer aquilo. Porque a Central trabalha muito sério essa questão das crianças, né, Thaís? Que não é só para entretenimento enquanto os pais estão no culto. Isso é lindo. Tem um levar do Senhor ali, o evangelho, a palavra de Deus, é aquela palavra rema mesmo. Mas eles são pastoreados. Eles são pastoreados. E na célula também acontece isso. De uma forma mais dinâmica, né? Junto ali de um contexto que chega com os pais e que depois que vai para a salinha deles. Mas é um ministério muito importante, né? E como frutificam, né? E como essas sementinhas, elas germinam de fato no coração dessas crianças e frutificam. E eles aprendem a servir também, né? Porque na célula eu vejo assim, pelo seu, Gabriel,
ele já tem nele essa cultura de servir. Então, ele estava maior, chegou um momento da nossa célula, né, que ele era o maiorzinho, assim, ele já entendia que ele tinha que ajudar os menores, né, quem estava ali. Então, isso é lindo, que às vezes só ali, por exemplo, na nossa igreja central, tem as salas das idades, né, assim, separadas. Na célula, muitas vezes, não tem como ter isso. Então, os mais velhos, eles já são, né, assim, tem essa semente do servir, né? E eles já começam a ser treinados ali. Eu falo muito isso, quando o líder começa a ficar meio com pânico, assim, e fala, eu tenho uns pré-adolescentes na minha célula que eles estão meio desinteressados, a diferença está muito grande de idade. Eu falo, olha, esses meninos têm que ser o seu líder em treinamento, vamos dizer assim. Outra para servir. E o servir não é pegar o papel e distribuir para as crianças, não é isso. Né? Eles vão ser realmente treinados. Então, as minhas filhas, quando chegavam ali nos seus 11, 12 anos, elas eram treinadas. Né? Elas iam ter ideias, elas participavam, elas ministravam um pedaço da lição comigo ali, lógico. Né? Mas elas, não, vamos fazer um teatro, vamos fazer assim. Elas realmente participavam e aquilo ali enchia elas de alegria. Né? E viver, quando a gente vivencia, é diferente, né? Por exemplo, eu fui de uma igreja muito, assim, bênção na minha vida mesmo. É uma igreja séria, bíblica, mas era uma igreja de ministérios. A célula, a gente vive mesmo, assim, essa coisa da igreja. E o corpo de Cristo, né, junto ali em unidade, é muito diferente. E quando você vê, por exemplo, um adolescente já tendo isso, ele já começa a se imaginar realmente discipulando outras pessoas. É natural. É natural, eles crescem nessa cultura, então para eles é natural. É isso que eu vou fazer, não é? Dentro do seu estilo pessoal, lógico, mas para eles é natural. A célula multiplicar é natural, eu me tornar um líder em treinamento é natural. E eles eles amam quando eles são desafiados. Porque o desafio, isso move eles de uma certa forma, né? Todos nós, né? Mas os mais novos, adolescentes, eles têm essa necessidade, né? E aí, quando eles são colocados ali e tal, eu vejo porque o Gabriel lá, com 13 anos, o dia que ele está responsável ou pelo lanche, ou pela dinâmica, ou até mesmo para dar a lição de célula, porque hoje ele é um líder em treinamento, a semana dele é diferente. E aquilo ali, ele faz uma alegria, né? Um movimento, né? Ele fala assim, com alegria. Hoje eu que vou dar o quebra-gelo, sabe? Assim, e ele se envolve no negócio mesmo. Não, a Helena, da pastora Thaís, no aniversário da Thaís, a gente conversando na volta, ela falou assim, não, porque quando eu fui assumir minha célula, eu fiquei assim, sabe, com preocupação, mas depois eu vi, não, tá tudo tranquilo. E ela falando com essa admiração de servir, e olha, eu tenho responsabilidade espiritual sobre essas pessoas. Isso é maduro, né, assim, a gente pensar numa caminhada onde as crianças são treinadas a serem servas, mas não só do Senhor, mas servir outras pessoas também, né, porque a célula, elas já entendem, como adolescentes, que não é um lugar apenas pra gente, né, lanchar, ser um momento de alegria, mas também tem um momento de ministração, né, da palavra. Verdade. Pastora, tive o privilégio, né? Andamos aí juntas quase 4 anos, hoje vivendo um novo tempo. E eu sei da paixão que a senhora tem pelo ministério, pela vida com Deus, pela célula. Mas teve algum momento dessa caminhada que bateu um desânimo e uma vontade de desistir? Gente, eu tenho célula, como eu falei, há 23 anos, né? Toda semana, com exceção da semana do Natal, da passagem de ano. Então, tem que ser muito apaixonado. Tem. Não é? Lógico que eu sou apaixonada. Mas tem momentos da nossa vida que a gente está meio frágil, que a célula está ruim. Gente, tem célula ruim. Tem célula ruim. Tem célula que a coisa não está fluindo e tá difícil, né? E que a gente fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí vem a semana seguinte com um testemunho, com algo, uma palavra, um bilhetinho, alguém fala obrigada e tal, e você fala, valeu a pena. Né? Vem um batismo, você fala, valeu a pena. Um casamento restaurado, valeu a pena. É o que nos move, né? É a salvação das pessoas e o crescimento pessoal delas. Mas lógico que eu já tive, mas olha, engraçado,
eu acho que uma das coisas que atingem muito os líderes, principalmente a mulher, é quando tem uma oposição dentro da célula. Quando alguém tá insatisfeito com você, ou você foi firme, você foi duro, você trouxe a palavra ali, você confrontou e a pessoa não gostou e sai falando mal e acaba com você. Eu já passei por isso algumas vezes. Nesse momento, né, vem o inimigo e fala assim: você não serve para fazer isso. Você não é apropriado, você não é digno. Né? Sai disso. Né? Não é pra você. Essas coisas que a pessoa falou são verdades. Você não está nesse lugar. Então, eu já tive muito esse tipo de ataque. E eu tive uma ocasião, assim, bem no início, que foi muito forte. E assim, que eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha uma célula só de mulheres. Eu tinha fechado uma célula. É um caso à parte. Eu fechei uma célula, me enxertei numa outra célula de pessoas mais velhas que eu. Mas a líder da célula, ela precisou passar a célula para mim. E, de repente, eu virei líder dessas mulheres muito mais experientes que eu, inclusive no Evangelho. E eu não sentia da parte delas uma confiança ou uma admiração ou o que fosse. Mas é isso. Né? Eu sempre falei algumas vezes que eu fui peitada nesse sentido assim, e eu falava: olha, discute com Deus. Eu não busquei estar nesse lugar. Então, você acha que eu não tenho autoridade, você discute com Deus. Mas eu estava nesse lugar e uma das pessoas da célula, ela tinha uma raiz de amargura tão forte, tão forte. Ela foi ferida por um membro da igreja. Ele não fez nada de errado. Era uma questão de cargo, de emprego, que ela foi tirada de um posto para outro. E ela ficou tão revoltada com isso que ela veio para a célula muito cheia de raiva e de amargura mesmo. E toda a célula, ela falava dessa pessoa da igreja. E ela falava e reclamando e xingava a pessoa. E aquilo ali foi me incomodando. E um dia eu falei: não, isso não está certo. Eu preciso me posicionar como líder. E eu cheguei para ela à parte e falei: irmã, você está em pecado. Você está semeando contenda entre os irmãos. Você não está perdoando esse irmão. E ela falava comigo: você não sabe o que ele fez. Eu falei: não me interessa. Eu não estou aqui para julgar quem está certo ou está errado. Eu quero te falar do seu pecado. E uma mulher muito mais velha que eu, muito mais experiente. Eu falei: isso está errado. Você está envenenando a nossa célula. Você tem que se arrepender. E essa mulher ficou com muita raiva de mim. E as pessoas da célula, ao saberem, elas me massacraram. Elas falaram: você está muito errada, você não podia ter feito isso. Com que autoridade que você faz isso? Então não teve apoio de ninguém. Mas de ninguém. Elas ficaram muito bravas comigo, muito bravas. Foi um momento muito difícil. E eu falei: realmente, eu estou no lugar errado, eu não sirvo para isso. Enfim, eu quis desistir. Mas Deus é tão maravilhoso que na semana seguinte, essa mulher foi num culto de quinta-feira e ali ela teve uma experiência sobrenatural com Deus. Olha. E Deus falou com ela: você está em pecado. E você tem uma raiz de amargura e você precisa se libertar disso. E ela teve uma experiência que ela teve uma ânsia de vômito e ela teve que correr. E ela foi vomitando, e umas coisas estranhas saíram e tudo. E ela caiu a ficha e ela voltou para a célula, porque ela tinha saído. Né? Ela voltou para a célula, diante de todo mundo, ela pediu perdão. E ela falou assim: a Thaís estava certa. Eita, glória. Então, Deus me honrou, sabe? Mas já passei por outras situações iguais a essa. Então, esses momentos de ataque são os nossos momentos de maior fragilidade. E aí a gente tem que trazer a palavra de Deus, o que Deus diz a nosso respeito, procurar uma pessoa amiga para você dividir isso, porque às vezes você está errado mesmo. Às vezes você tá, né, Thaís? Às vezes você está errado. Sim. E tem que ter realmente essa humildade. Não é? Mas você tem que trazer alguém equilibrado. De Jesus fala: aconteceu isso. Né? Me traz um olhar de fora. Porque o nosso inimigo, ele vai atacar a nossa identidade, o nosso chamado. Então, a gente precisa se posicionar. Não é? O Thaís, e o que você falou aí, por exemplo, é um ataque do inimigo? Porque muitas vezes a gente pensa que para ser um líder de célula, a gente tem que preencher uns requisitos, né? E conhecer da Bíblia. Eu sou novo na fé, né? O caso da Carol, né, Carol?
Você nova na fé e o seu marido já falou, vou ser líder de célula. Primeiro né? dia. Primeiro dia. Nossa. E é um desafio. E nesses 23 anos de caminhada, é uma resistência que as pessoas geralmente têm quando a gente, né, estimula a ser líder em treinamento, né? E isso que você falou, assim, da gente entender. Eu li um livro esses dias que ele fala assim, quando você achar que você tá apto, você não tá apto. E quando você achar que você não tá elegível, é porque é aí que você tá elegível, né? É a matemática de Deus, né? ela é um pouco diferente. É que o tempo inteiro a gente tem que entender que nós devemos nos entregar, mas nunca nos entender como cheios, né? Que a gente precisa de buscar nele, né? Porque na célula, olha, você viveu um testemunho lindo de não só o diabo estava tentando tirar ela, né, assim, de ser bênção, como te impedir de continuar sendo bênção. Porque a partir do momento que você exortou ela ali, quer dizer, ele colocou em xeque aquilo que você estava fazendo para o Senhor. E o Senhor foi ali, porque célula não é nossa, né? Ela é do Senhor, o trabalho é dele, né? Ela precisava reconhecer aquilo ali para que o perdão acontecesse, né? Gente, célula é um organismo vivo, por isso tem esse nome. Esse nome de célula. Então, o nome não podia ser mais adequado, não é? Gente, vai ser sempre imprevisível. Vai ter sempre desafios, coisas que você não está acostumado, que você não sabe lidar, que está além realmente da sua capacidade. E ser líder é você aceitar isso. Você ser humilde. Então, acho que o primeiro ingrediente para um bom líder é ele ser humilde. Então, assim, pensa bem, eu não tinha todo o conhecimento e as pessoas vinham com perguntas assim, mas eu tinha uma tranquilidade. Eu falava assim, olha, eu não sei, eu vou procurar saber. E a gente tinha um professor da escola dominical, o Luiz, e ele muito sábio, eu ligava para ele, para tudo, toda semana eu ligava. Me explica essa passagem. Aqui me perguntaram isso e tal. E depois de um tempo era o Samir. Foi que o Samir ficou mais velho. Fez... Não tinha o Google, né? Não tinha o Google. Gente, não tinha o Google. Não tinha o Google. Então eu falava assim, Samir, me falaram isso aqui, me explica. Me explica. Eu lembro uma vez que uma pessoa queria muito dormir com o namorado. Queria muito dormir com o namorado. Eu falava, não faça isso, não faça isso. Eu tentava explicar para ela. Ela falou assim, pois eu quero saber no grego. Ah, meu Deus. Me prova no grego que eu não posso dormir com meu namorado. E eu falei assim, aguarde um instante. Samir, a pessoa quer que eu prove no grego. Me mostra aí que eu preciso saber no grego, né? E aí o Samir trouxe todas as palavras e eu cheguei para ela no grego. Olha, é assim no grego, tá bom, amada? Ela não me ouviu e ela ficou grávida no primeiro encontro. Olha isso. Foi uma tragédia, enfim. Mas eu tinha essa humildade de falar, eu não sei. Não sei. Né? Eu vou procurar saber. E em casos mais complexos também, de aconselhamento, eu não preciso saber tudo. Mesmo como pastora. Uhum. Tem coisas que eu vou falar assim, vamos procurar o pastor tal, vamos procurar o especialista tal. Eu acho que essa pessoa tem mais expertise que eu. Né? Vamos buscar o conselho, eu posso orar. Com você, mas eu realmente ainda não sei o que fazer, mas vamos buscar ajuda? Então, o líder, ele tem que entender que é isso. É dar abrigo, né? Em primeiro momento é dar abrigo, porque você não vai ter todas as respostas. Não vai ter. E na maioria das vezes, a gente precisa ensinar para aquele que está ali que a resposta, ele precisa buscar em Deus, né? Porque isso que é o principal, porque senão vai ficar aquela dependência. Ele tem que depender, mas de Deus. De Deus. Não, a dependência então, tem que a dependência tem que ser na vertical, não na horizontal. Eu né? gosto Isso mais. angustia muito o líder, porque a pessoa vem com problema, ele joga o problema e fala, resolve. Né? Uhum. E a gente não consegue. Aí eu tenho uma máxima, né? Eu te cortei, me perdoe, Não. mas que eu falo muito. Se você entender que você não é o Espírito Santo, olha. Facilita muito a vida, muito. né? Eu não converto ninguém, eu não convenço ninguém, eu não transformo ninguém. Verdade. Para mim, porque eu sou uma pessoa que minha vida inteira eu sempre me cobrei muito e eu tenho dificuldades em aceitar os meus erros. E eu fico muito mal com aquilo. E aquilo ali me derruba de uma forma que para eu levantar de novo é difícil. Um tempo. Uhum. É lógico que com a vida a gente vai, né? Vai ficando mais fácil as coisas. E aí, quando eu me tornei uma líder de célula,
que foi um desafio, mas quando vem a palavra facilitadora, isso me trouxe uma paz. Porque eu tô ali. Porque, às vezes, a palavra líder, ela, para algumas pessoas, assim como para mim, ficou, nossa, eu vou liderar. Meu Deus do céu, eu não sei liderar, né? Eu tenho a impressão, eu não tenho nem minha vida, eu vou liderar. É porque tem gente que, E né, aí, porque quando numa empresa, o cargo de liderança, você tem que atender pré-requisitos, né? Você tem que estar preparado para. No reino de Deus é diferente, porque é Ele quem nos capacita. Você só tem que estar disponível. Você só é um canal, né? Ali. É só um facilitador. E aí, quando vem essa palavra, você tá ali como uma facilitadora, um facilitador. Para mim, foi foi um refrigério, assim. E isso foi importante, porque aí eu me permiti estar ali e o Senhor que faz a obra. Então, porque quando você está ali, a gente está ali como canal, mas o Senhor faz a obra através de nós, mas em nós também, né? E na célula eu vejo assim, Deus ministra, né, através de nós e em nós, né? Porque pra gente entender que é tudo pra glória dele, né? Às vezes, a Thais falou assim de uma célula que às vezes tem célula ruim. Tem dia que a célula enche, você fala, uau, hoje vai ser top, arrasa. Na outra semana, você acha que vai todo mundo voltar. Parecem 3. Não, e quando você estuda a lição de célula e fala assim, gente, essa lição é pra fulano. Aí o fulano não vai. Eu brinco muito que célula é para os fortes, porque célula não é uma coisa linear. Então, tem época que a célula tá ótima, tem época que a célula tá bombando, tem época que o povo não vai, tem época que todo mundo muda de cidade, tem época que vem um pessoal bem para baixo e zero comprometido e que não quer sair do lugar. Célula é assim, não tem um padrão, não tem uma receita de bolo, não é? Então, o que a gente precisa é permanecer. É entender que não tem nada mais importante para a gente fazer. Né? Que isso mexe com a vida eterna das pessoas. Então, que vale a pena. Então, eu já fechei algumas células, se precisar fechar e me enxertar em outra, tá tudo bem. Né? Não é que nós vamos sair fechando a célula, não, gente. Pelo amor de Deus, tem que ter critério. Entendam isso. Né? Mas eu já tive célula que todo mundo mudou. Em momentos específicos, né? Tudo bem, né? Mas se eu entender que é assim, quando tiver a célula ruim, difícil, com o povo agarrado, gente, o povo faz rodízio para ir na célula às vezes, dá uma frustração, né? Eu falo, gente, por que não vem todo mundo ao mesmo tempo, né? Não, eles fazem rodízio. Principalmente se a gente não dá responsabilidade para as pessoas, elas se sentem livres para faltar. Deu uma dor de cabeça, eu vou faltar. Mas se eu tenho que levar o louvor, eu já penso. Avalio. É verdade. Então, se eu entendo que é isso, né, que vão ter situações bem difíceis, que o perfil das pessoas, às vezes, vai mudar, eu me preparo mais para os momentos de deserto. Né? Porque vai ter esses momentos, né? Às vezes chega uma hora que você fala... O que eu tô fazendo de errado? Aí você realmente se questiona se você tá entregando seu melhor pro Senhor, né? Nem pros outros, porque não é uma performance nossa que vai, né, ajudar pessoas. Mas é o Espírito Santo agindo através da nossa vida, né? Sim. E é engraçado. Tem esse tempo todo de célula, né? E aí parece assim, você já sabe fazer tudo, né? Não é assim. Não. Eu tenho me visto, assim, perdendo alguns bons hábitos que eu tinha. E esse ano é um ano de me sacudir, de falar assim, né? Presta atenção o que você deixou de fazer e volta atrás nas práticas antigas, como boa líder de célula. A gente corre muito risco. Que a gente sabe que dá certo. Vai dar certo. Né? E eu falo assim, gente... Como que é perigoso a gente fazer as coisas no automático. No automático, A gente acostumar a achar fácil. Porque que, olha, você falou assim, né, do frio da barriga. Ai, meu Deus, como que eu vou ser líder agora? Depois desses anos todos, gente, não tem lição da célula que seja uma surpresa pra mim. Não. Se eu olhar aqui... Em 3 minutos você bateu o olho. Porque não tem uma coisa diferente para falar, né, do que Jesus, do que o Espírito Santo. A gente já sabe como é o formato, né? Já sabe. Então, a gente já sabe como fazer a célula, como que a gente corre o risco de fazer no automático e parar de depender de Deus. E quando a gente para de depender de Deus, as coisas param de acontecer. E aí, porque não é a estrutura da célula que faz as coisas.
causa a mudança. É o Espírito Santo na célula. Então, não é o método, é Deus. É a essência. Deus usa o método, Deus usa a célula. É uma estrutura ótima, fácil, melhor. Nós começamos esse bate-papo falando disso, como que é mais fácil, como que as pessoas se abrem muito mais. Mas sem a ação do Espírito Santo, Não dá. não vai acontecer. É só uma reunião. Aí é um grupo de amigos, né? Só uma reunião. E falando dessa questão de grupo de amigos, eu imagino que nesses 23 anos, você já se deparou com aquelas pessoas que gostam da célula, que se sentem à vontade, mas na hora do culto, não vamos no culto. Muitas. São muitas. Não, gosto de estar aqui na célula, mas assim, no culto, não, domingo, né? Vamos fazer outra coisa. E aí? E assim... Nós temos estratégias, lógico. Então Um complementa o outro, né, pastora? Os dois são importantes, né? É a uma igreja de duas asas. Eu fiz lidere muito bem. Eu tive uma professora. Você teve uma professora excelente. Eu bebi da fonte, minha filha. Não, é super importante. Mas aí a gente vai usar todas as estratégias, né? A gente brinca que a gente tem que ter um amigo ali da célula que vai ao culto sempre. Para chegar na hora do lanche, a gente fala, não, menino, foi demais. Você viu que o pastor Paulo pregou, você viu que o pregou. E foi fantástico agora o que o pastor Bruno pregou. Ai, aconteceu isso. Ai, eu tive uma experiência. Ai, vai ser demais aquele evento. Então, a gente traz essa coisa gostosa que a gente viveu ali no culto para a célula, compartilhando ali. A gente agora tem essa facilidade, a gente manda a pregação, né? Porque antes perdeu, né? Agora não, a gente manda o link ali para a pessoa assistir. A gente combina de sentar juntos. Eu tô marcando almoço pós-culto, entendeu? Eu te encontro no culto e a gente faz um pós. Almoço pós-culto. Se não dá, marca um cafezinho antes, né? Nós vamos usar esse recurso. Mas lembra, nós não somos o Espírito Santo. No final de tudo. Quem vai convencer a pessoa a sair da caminha dela, a deixar de ir para o clube, né? E ir lá com alegria, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Porque é ele que vai dar essa fome, essa sede. Então, o nosso papel, usar, lógico, né? Tudo que a gente tem ao nosso alcance, mas é orar. É orar e falar, Deus, dá fome para essa pessoa. É a base de tudo. Né? Que ela esteja ali na academia. Né? Tem gente que vai para a academia na hora do culto. Eu penso, meu Deus, sério, né? Que ela fala assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria estar lá. Né? Então, tudo que a gente tem de recurso é muito bom. Mas sempre é Deus que vai fazer. Porque ela pode estar lá de corpo presente também. Também pode. A maior frustração da nossa vida é quando a gente tá lá no culto e a gente vê as pessoas desconectadas. Elas estão lá. Parecendo que elas estão ali para cumprir um horário, né? Não é só quem fica no celular, não, né? Eu confesso, eu tenho um déficit de atenção, eu não consigo prestar atenção o tempo todo. Então, eu vou dar uma olhada no celular, eu vou ler a Bíblia, eu vou mexer, né? Eu vou fazer, né? O celular nem vicia. Não, mas isso aí foram estratégias que você foi criando para que no final das contas, aquilo ali foi absorvido, né? Ok, mas as pessoas, às vezes, ela não está no celular. Ela está lá, mas ela está totalmente impermeável. Ela está lá olhando, mas... Ela não está entrando nada. Né, ela não foi. Você vê no louvor, a pessoa está lá... paradona. Apática, Gente, me dá um desespero. Às vezes eu oro e falo assim, Deus, chacoalha essa pessoa, Eu né? tenho essa vontade, às vezes. Cadê a paixão, cadê o amor? Eu acho que nem todo mundo adora da mesma forma, né? Isso. Nem todo mundo é extravagante e vai fazer gesto. Não é isso. Mas você vê que a pessoa está lá bem entediada. Eu não quero que ela vá para a igreja para isso. Eu quero que ela vá para cultuar a Deus e se alegrar, né? Aí tem gente que fala celebração assim, mesmo. Não, eu vou assistir de casa. Aí eu falo assim, você falou bem, você vai assistir. Você não vai participar, você não vai cultuar, você vai assistir. Quando a gente não tem outro recurso, ótimo. Né? Mas você está num hospital, você está num leito de hospital, você vai fazer o quê? Mas aí são situações... Né? Não tem outro jeito. Né? Não tem o problema outro é quando a pessoa escolhe. Ela tem o poder de escolha. E ela escolhe estar fora. Entendeu? Sim. O nosso podcast é o Tô na Célula, mas a nossa igreja é uma igreja de duas asas, né? Então, a célula é uma forma que a gente tem de ser igreja, de viver como corpo de Cristo mais próximo,
né? Mas o culto é uma celebração e como é gostoso, eu que vim de uma igreja que não tinha, né, não vivia esse ministério, assim, essa célula, essa forma, né, de se relacionar como corpo de Cristo, é tão gostoso você chegar no culto e você sentar perto de alguém, e aí tem um louvor, você fala, nossa, esse louvor é bom demais, aí você tá chorando ali, assim, né, cheio do Espírito, você olha o outro tá cheio do Espírito Santo de Deus, você fala, gente, que unção sobrenatural que paira nesse lugar. Mas quando você não conhece ninguém, você não tem aquela interação, você chega, uma bênção, fui tocado, glória a Deus, vai embora e tá tudo certo. No outro dia, você não tem ninguém pra testemunhar e de falar, olha, você viu aquilo ali, né? Essa alegria, né? A próxima experiência vai ser só na outra semana, né? É por isso que são coisas complementares, né? Um tem que estar atrelado ao outro mesmo. Não dá para viver só célula, não dá para viver só igreja, né? Sim. E no meio disso tudo, ainda tem a convivência durante a semana, de dar uma amizade, é uma família que se torna mesmo, né? Por exemplo, assim, quando tá junto, tá passando aperto, ou tô precisando de uma ajuda, vou deixar meu filho aí, né? Vamos tomar um sorvete, vamos fazer um pós-culto mesmo, um almoço, um aniversário. E é tão diferente, né? Porque você se sente o tempo inteiro tendo uma mesma linguagem, né? Porque quando você senta para conversar com uma pessoa que não tem Jesus, as referências são tão diferentes. Sim. Né? Você tá, às vezes, passando por um problemão. Mas é um risco. Porque é tão gostoso, viver célula, viver igreja é tão gostoso que a gente corre o risco de querer estar só no meio entre a gente, grupo, né? E aí a gente tem que realmente se esforçar, né, para sair um pouquinho, né, e olhar quem está de fora e trazer. Né? A gente vai lá, principalmente quando essas pessoas são a nossa família de sangue. De sangue. Porque senão eles se ressentem. Porque isso vira um problema. Porque aí, ao invés de você atrair as pessoas, elas começam a criar uma certa resistência por causa do seu... A gente tem que viver não como um grupo fechado, tipo, não cabe mais ninguém, né? Porque na época de escola a gente fechava aqueles grupinhos e as panelinhas e a célula, a gente que ama viver em célula, a gente não pode entender que esse grupo tá fechado. É o contrário, né? Tem sempre lugar para mais gente. E as pessoas que a gente mais quer que andem com a gente são as pessoas que a gente ama. Originalmente, os nossos familiares. Exatamente. Né? A gente quer que eles vivam isso que a gente vive. Né? Que esse prazer realmente de andar junto. Agora eu tô querendo dar uma viajada aqui, viu, Pode viajar, pode viajar. Uma viajada aqui. Pastor, eu queria que... Agora a história é internacional. É internacional? Internacional. Nós vamos lá pra Espanha agora. Que isso? Olha! Nós estamos querendo saber uma história aí, Naira, né? De uma viagem pra Espanha. Teve uma trilha. Teve uma trilha que a pessoa tava temando. A pessoa tava temando? Nós estamos querendo saber. Meu padrasto não pode saber. Foi uma situação muito marcante. Eu sou uma pessoa meio teimosa, né? Mas o Senhor está me transformando. Você é nova, você está aprendendo. Isso, mas teimosia é uma das minhas características ruins, vamos dizer assim. Eu preciso ser convencida para fazer algo que eu não quero, né? E a gente foi na cidade do meu padrasto, tem um parque lindo, e eu não tinha noção do tamanho do parque. Eu olhei naqueles totens, assim, no início, que tinha uma rota, tinha um caminho legal e que ia sair numas ruínas. E eu falei, não, que máximo, né? Eu quero ir nesse lugar. E meu padrasto falou assim, Thaís, não dá. Você pensa em espanhol, tá? Não vou falar em espanhol. Pensa em espanhol. Ele, Thaís, não dá, é muito longe. Eu, que isso? Já fiz as contas, quilômetros, assim, tantos quilômetros. Thaís, não dá. E eu, não, vai Detalhe, ele é de lá, né? É da cidade dele, ele mora. Então, conhece, né? Já é conhecido para ele, para ela não. Isso. Tava ali com a minha mãe, com a minha irmã, e chegou num determinado momento da trilha, ele, não, nós vamos parar aqui, a gente vai colher umas plantas, nós vamos ver umas coisas. E eu, não, gente, mas eu quero realmente conhecer a trilha, eu vou subir. E ele, que isso? Não faça isso. E eu... O problema é que eu não sou criança. Tá tudo dominado. Tudo dominado. Eu falei, caminho minha vida inteira. Não sou criança, uma mulher da minha idade. Da minha idade. Ele não entendeu que eu sei ler?
Né? Como assim? Que perigo que tem? Eu tô num parque, tá cheio de gente. Né? E ele falava assim, aqui tem javali. Eu falo, conversa fiada, né? É igual a gente fala com a criança, vai não, que tem um bicho. Não. Eu falei, não, ele tá querendo me assustar, né? Tem javali, não faça isso. Eu... É bobagem, né? E eu, não, eu volto num minutinho e tal. E ele, não faz isso, mas eu temei. E eu fui. E quando eu me vi sozinha no meio da trilha, deu um apertinho no coração, eu peguei um pedaço de pau e eu fui riscando o chão. E eu fui andando e eu cronometrei. Eu falei assim, olha, em meia hora, 40 minutos eu volto. Então eu falei, eu ando 20 minutos, se eu não chegar onde eu quero, eu volto e tô dentro do tempo, né? E eu fui riscando a trilha. Coragem é uma das características também, né? Falta de juízo, assim, já fiz muitas coisas assim, né? E eu fui andando, e de repente a trilha ficou totalmente deserta, e deu os 20 minutos, eu nada. Eu falei, então agora eu vou voltar. Né? E eu vim voltando pela trilha, mas passou uma galera de bicicleta, descendo de bicicleta e tudo, e eu falei, bora atrás desse pessoal. Né? Eles estão descendo, né? O trem era subida. Descendo, eu vou atrás deles, eu vou chegar no lugar. E eu parei de olhar o risco. E eu fui seguir eles. E lá pelas tantas, lógico, eles estavam muito rápido, eu me vi no meio do mato, sem trilha, sem risco, sem nada. Né? Só você e sua teimosia. Eu e minha teimosia e o tempo acabando. E eu pensei assim, meu Deus, eles vão chamar a polícia. O que eu vou fazer? E como é que eu vou chegar nesse lugar? E aí eu já comecei a correr e orando. E... Deus, né? O que eu vou fazer? E fui correndo e não tinha mais. Eu realmente me perdi e fui descendo e correndo e orando. E lá pelas tantas eu vi uma árvore que eu tinha visto na subida e eu percebi que eu estava em outro lugar, que a árvore estava para o outro lado do que eu tinha subido, né? Eu falei, meu Deus, mas... E eu fui orando até que eu consegui voltar e achar a linha de novo. E eu cheguei a tempo, eles já estavam assim, chamando mesmo a polícia, desesperados, né? Já. Isso me trouxe muitas lições. Primeiro que depois eu fui ver e tem javali mesmo, né? Tem os porcos do mato lá perigosos, eles são agressivos. Aí você acreditou, né? Aí eu acreditei. Aí você falou, não, eu devia, né, o créditozinho dele por ele ter nascido aqui. Sim. E Deus me ensinou muito, né? E Deus foi ministrando lições, né? Que a palavra é esse guia. E quando a gente acha que a gente pode fazer diferente, nós vamos errar. Que a gente tem que ouvir as pessoas que têm mais experiência do que a gente. A palavra fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu fui obstinada ali e eu me coloquei em perigo, né? E Deus foi falando, olha, você tem que ouvir. Né? Quem conhece, não é você não que foi conhece. Prudente, né? Você não Também foi prudente. Você tinha ali uma certa segurança, mas passou um pessoal ali, você tirou o olho da trilha e você se distraiu. Você foi atrás de outras pessoas, né? Que você não conhecia nada, você saiu ali do caminho. Eu vi como é fácil a gente sai do caminho de Deus, né? O desviar, para mim, foi tão... Pequeno. O desviar foi literal, né? De como que eu desviei do caminho. De como que eu fui para outro lado. O desvio, né? Personifiquei, foi realmente real. E eu falei, Deus, né? Eu preciso entender que as pessoas me amam, a minha família. Eu falei, a minha família me ama. Eles não estão me controlando. Então, Deus, a palavra, zelo, né? é zelo. É zelo. Então, quando as pessoas falam, não faça isso, isso não é bom para sua vida. É amor, é zelo, elas têm experiência, elas estão falando, não faça isso. Eu sei o que eu faço, sou dona do meu nariz. E não acabou mal, porque Deus não quis. A misericórdia dele te alcançou ali, né? Me alcançou. É porque a senhora nunca esteve sozinha, né? Mesmo ali, ele... Sim, tava, mas né? Deus poderia permitir para que... Né? Permitiu por um período, né? Por um período. Foi uns minutinhos, ainda bem. Uns minutinhos, né? Porque olha quanta coisa ele trouxe, né? Ele revelou.